3 dias depois de enterrar meu marido, encontrei um celular escondido no fundo da gaveta do escritório dele. O que vi nas mensagens destruiu 18 anos de casamento. Mas deixa eu voltar um pouco, deixa eu contar como tudo começou. Na manhã de segunda-feira, 11 de março, acordei com um barulho estranho vindo do banheiro. Eram 6h15. Ricardo sempre acordava cedo. Ia para a academia antes do trabalho, todos os dias, religiosamente. Levantei ainda meio zonza. Atravessei o corredor gelado do nosso apartamento na aclimação. Amor? Chamei, batendo de leve na porta. Silêncio. Abri. Ele estava caído no chão frio, de lado, os olhos entreabertos, o rosto pálido, uma mancha de saliva no canto da boca, o vidro do remédio de pressão aberto, cápsulas espalhadas pelo piso molhado. Gritei. Gritei tanto que minha garganta ardeu por dias depois. Liguei para o SAMU. Tentei reanimá-lo. Pressionei o peito dele como ensinam na TV, mas minhas mãos tremiam demais. Eu não sabia se estava fazendo certo. Quando os paramédicos chegaram, 15 minutos depois, já era tarde. Infarto agudo do miocárdio. Foi isso que o médico disse. 57 anos. Saudável. Praticava exercício. Não fumava. Às vezes acontece, o médico disse, com aquela voz neutra de quem repete a mesma frase 10 vezes por dia. O coração é imprevisível. Assinei os papéis. Liguei para a família dele. Chorei até não ter mais lágrimas. E nos 3 dias seguintes, vivi no automático. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Beatriz. Tenho 58 anos. Fui professora de literatura durante 30 anos. Me aposentei há 2, depois de décadas ensinando adolescentes a amar Machado de Assis e Clarice Lispector. Ricardo e eu nos casamos há 18 anos. Foi meu segundo casamento. O primeiro terminou mal. Meu ex bebia, era violento, saí de lá machucada e sem nada. Ricardo apareceu na minha vida quando eu já tinha desistido de recomeçar. Ele era engenheiro civil, dono de uma pequena construtora. Sério, trabalhador, carinhoso do jeito dele. Não era de grandes gestos, mas estava presente. Ou era isso que eu achava. Moramos juntos nesses 18 anos. Sem filhos. Eu não podia ter. E ele já tinha 2 de um casamento anterior, adultos, que mal falavam comigo. A relação nunca foi calorosa, mas era educada, respeitosa, na superfície. Nossa vida era simples, previsível. Café da manhã às 7. Ele saía para o trabalho. Eu cuidava da casa, fazia minhas aulas de pilates, encontrava as amigas, jantávamos juntos quase todas as noites, assistíamos séries, conversávamos sobre trivialidades. Não era paixão, mas era companheirismo. E depois dos meus 40, aprendi que companheirismo vale mais que fogo de palha. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. O velório foi no dia seguinte, numa capela discreta na Vila Mariana, caixão fechado, coroas de flores, cheiro de café requentado e incenso barato. A família de Ricardo ocupava os primeiros bancos. A mãe dele, Dona Vera, de preto, chorando baixinho num lenço de renda. Gustavo, o irmão mais novo de Ricardo, sério, de terno escuro, olhar distante. Clara, a irmã, sentada rígida, o rosto inexpressivo. Clara sempre me tratou com frieza, como se eu tivesse roubado algo que era dela. Talvez a atenção do irmão, talvez o dinheiro que ela achava que ia herdar um dia. Naquele dia, ela mal me cumprimentou. Vieram colegas de trabalho de Ricardo, gente da construtora, alguns clientes, muitos rostos que eu não conhecia, e uma mulher. Ela ficou no fundo da capela o tempo todo, de óculos escuros, lenço na cabeça, como se não quisesse ser vista. Era jovem, uns 30 e poucos talvez, bonita, elegante. Ficou ali parada, sem se aproximar do caixão, sem falar com ninguém. Quando o velório acabou e as pessoas começaram a sair, ela saiu primeiro, rápido, como se estivesse fugindo. Algo no peito me apertou, mas tinha tanta gente me abraçando, me dando pêsames, que nem tive tempo de pensar direito. Na noite seguinte, voltei para casa. O apartamento estava vazio, silencioso, frio. Sentei no sofá e fiquei olhando para o nada. As paredes pareciam me julgar. O relógio da sala tiquetaqueava alto demais. Não consegui dormir. Às 3 da manhã, levantei e fui até a cozinha. Fiz chá de camomila.
Sentei à mesa onde Ricardo e eu tomávamos café juntos todas as manhãs. E foi aí que comecei a sentir algo estranho. A ausência dele não doía do jeito que deveria doer. Eu estava triste, claro. Estava assustada de ficar sozinha. Mas não sentia aquela dor dilacerante que esperava sentir quando se perde o amor da sua vida. E isso me deixou com medo. O que significava? Será que eu não o amava tanto quanto achava? Ou será que, no fundo, eu já sabia que algo estava errado há muito tempo? No dia seguinte, 3 dias após o enterro, comecei a organizar os papéis de Ricardo. O advogado da família, Dr. Alberto Mendes, tinha ligado pedindo documentos para o inventário. Certidões, escrituras, extratos bancários. Fui até o escritório de Ricardo. Um cômodo pequeno no fundo do apartamento, com uma mesa de madeira, um computador, estantes cheias de livros técnicos sobre engenharia e pastas de projetos antigos. Comecei a revirar as gavetas. Canetas, blocos de notas, recibos, contratos. Nada em comum. Mas então, ao puxar a última gaveta, aquela que ficava sempre travada, algo caiu no chão. Um celular. Pequeno. Barato. Daqueles pré-pagos que vendem em banca de jornal. Meu coração começou a bater mais rápido. Por que Ricardo teria um segundo celular? Peguei o aparelho. A bateria estava descarregada. Procurei o carregador. Encontrei um cabo embaixo de uma pilha de papéis, meio escondido. Pluguei na tomada. Esperei. 5 minutos. 10. 15. A tela acendeu. Não tinha senha. Abri o WhatsApp. Havia apenas um contato salvo. M. E a última mensagem, enviada no dia anterior à morte de Ricardo, dizia: "Preciso te ver. Amanhã no lugar de sempre. Por favor. É importante." A resposta de M. "Você sabe que não posso continuar assim, Ricardo. Já passou da hora de você decidir. Ricardo, eu vou decidir. Prometo. Só me dá mais um pouco de tempo." M. "Tempo é tudo o que eu te dei nesses 5 anos. E nossa filha não pode mais esperar." Li aquela frase de novo. E de novo. E de novo. E nossa filha não pode mais esperar. As palavras dançavam na tela, embaçadas pelas lágrimas que começaram a descer pelo meu rosto. Filha. Ricardo tinha uma filha. E eu não sabia. Não consegui me mexer por vários minutos. Fiquei ali, sentada no chão frio do escritório, segurando aquele celular como se fosse uma granada prestes a explodir. 5 anos. Ele tinha um relacionamento paralelo há 5 anos. E uma filha. Quantos anos essa criança tinha? Onde ela morava? Como se chamava? Quem era essa mulher? Voltei para as mensagens. Subi o histórico. Havia centenas de conversas, todas carinhosas, íntimas, apaixonadas. Ricardo, você e a Sofia são tudo para mim. Sofia. A menina se chamava Sofia. M. Então por que ainda vive com ela? Ricardo. É complicado. A Bia não merece ser machucada assim. Bia. Ele me chamava de Bia. M. E eu mereço? E a Sofia merece crescer sem o pai presente? Ricardo. Eu estou presente. Vocês sabem que eu amo vocês. M. Amor escondido não é amor, Ricardo. É covardia. Fechei o aplicativo. Não conseguia mais ler. Mas precisava saber quem era M. Abri a galeria de fotos. E foi aí que meu mundo desabou de vez. Havia dezenas de fotos. Ricardo com uma mulher morena, sorridente, de cabelos longos, abraçados, beijando-se, em restaurantes, na praia, em um apartamento que eu não reconhecia, e uma menina, pequena, não mais que 4 anos, cabelo cacheado, olhos grandes e escuros. Ela estava no colo de Ricardo. Ele sorria, aquele sorriso aberto, verdadeiro, que eu não via há anos. Na legenda de uma das fotos, meu tesouro, minha Sofia, papai te ama, papai. Ele era pai, e eu nunca soube. Continuei rolando. Mais fotos. Um aniversário. A menina soprando velhinhas num bolo colorido, Ricardo ao lado, com um chapéu de festa ridículo na cabeça. Uma foto na praia. Os 3 juntos, vestidos iguais, como uma família de comercial de margarina. E então, vi uma foto que me fez sentir como se tivessem arrancado meu coração com as mãos. Era Ricardo dormindo no sofá. A menina dormindo no peito dele. E a legenda, escrita por M. Ele é nosso, Sofia. Só nosso. Mesmo quando não pode estar aqui, ele é nosso. Joguei o celular longe. Ele bateu na parede e caiu no chão. Desabei em soluços. 18 anos. 18 anos da minha vida ao lado de um homem que eu achava que conhecia.
E ele estava vivendo uma vida inteira sem mim. Uma vida onde ele era feliz, onde ele sorria de verdade, onde ele tinha uma filha, enquanto eu era só a esposa oficial, a que ficava em casa, a que assinava os documentos, a que sentava ao lado dele no sofá vendo série ruim, enquanto ele trocava mensagens secretas com outra mulher. Eu não era a companheira. Eu era a coadjuvante, e ele morreu antes que eu pudesse dizer na cara dele tudo o que estava sentindo. Fiquei naquele escritório até o amanhecer, sem dormir, sem comer, só lendo mensagem após mensagem, olhando foto após foto, tentando entender quando foi que minha vida virou mentira. Quando o sol começou a entrar pela janela, peguei o celular do chão. Ainda funcionava. Abri o WhatsApp de novo. Olhei para o contato M. O último online dela tinha sido há 2 horas. Ela estava acordada, provavelmente esperando Ricardo mandar mensagem, sem saber que ele nunca mais ia mandar. Respirei fundo e escrevi: Alô, aqui é Beatriz, a esposa de Ricardo. Acho que a gente precisa conversar. Enviei e esperei. 3 minutos depois, ela visualizou. Ficou digitando. Parou. Digitou de novo. Parou. Finalmente, a mensagem chegou. Eu sei quem você é, e sinto muito, mas você precisa entender. Eu também perdi ele. Li aquilo, e algo dentro de mim explodiu. Você não perdeu nada, ele nunca foi seu. Era meu marido. A resposta veio rápida. Seu no papel, talvez, mas no coração, ele era meu e da nossa filha. Fechei o aplicativo, desliguei o celular, joguei dentro da gaveta. Não ia mais ler, não ia mais sofrer, mas sabia que aquilo não ia acabar ali. Porque agora eu tinha certeza de uma coisa. Ricardo não morreu de infarto. Ricardo morreu me traindo. E eu ia descobrir tudo. Cada detalhe. Cada mentira. E, se dependesse de mim, aquela família inteira que ficou no velório fingindo tristeza ia descobrir quem eu realmente sou. Não a viúva frágil. Não a professora aposentada. Não a Bia que engolia sapo em silêncio. Eles iam conhecer a Beatriz que decide quando a mentira acaba. E o momento era agora. Passei o resto daquele dia alternando entre raiva e torpor, sentada no sofá, olhando para o celular de Ricardo como se ele fosse uma cobra venenosa. Parte de mim queria jogar aquilo no lixo e fingir que nunca tinha encontrado. Parte de mim queria ligar para M e gritar até ficar rouca. Mas fiz nenhuma das duas coisas, porque no fundo eu sabia. Gritar não ia mudar nada. Ricardo estava morto. E toda a raiva do mundo não ia trazê-lo de volta para que eu pudesse exigir explicações. O que me restava era entender, juntar os pedaços, descobrir quem realmente tinha sido o homem com quem dividi 18 anos da minha vida. Às 7 da noite, o celular dela vibrou. Uma nova mensagem de M. Beatriz, eu sei que você está com raiva. Eu entendo, mas a gente precisa conversar. Não por mim, pela Sofia. Ela tem direito a algumas coisas que o Ricardo deixou, e você também merece saber a verdade. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma nova facada. Ela tem direito a algumas coisas. Que coisas? Dinheiro? Herança? O apartamento? A construtora? Respirei fundo e respondi. Onde e quando? A resposta veio rápida. Amanhã, 3 da tarde, tem uma cafeteria na rua Oscar Freire, perto da Haddock Lobo. Você conhece? Conhecia. Era uma região cara, chique. O tipo de lugar onde Ricardo nunca me levava porque dizia que era desperdício de dinheiro. Mas levava ela. Estarei lá. Naquela noite, não dormi. Fiquei revirando as gavetas do escritório, procurando mais rastros. Extratos bancários, recibos, qualquer coisa que me desse pistas sobre a vida secreta de Ricardo. Encontrei um envelope pardo escondido embaixo de uma pilha de documentos antigos. Dentro, recibos de aluguel. Um apartamento na Vila Madalena. No nome de Mariana Costa Silva. Mariana. M. O aluguel. R$ 4.000 por mês. Pago por transferência bancária, sempre no dia 5. Da conta conjunta que Ricardo dizia usar só para emergências da empresa. Senti uma onda de náusea. R$ 4.000 por mês. Durante 5 anos. Eram R$ 240 mil. R$ 250 mil sustentando a vida paralela dele. Enquanto eu economizava nas compras do mercado, enquanto eu remendava roupa velha porque não precisava gastar à toa, enquanto eu aceitava viajar só uma vez por ano porque a construtora estava apertada, continuei procurando. Encontrei mais recibos,
Escola particular para a menina, R$ 2.500 por mês. Plano de saúde, R$ 800. Supermercado, farmácia, roupas. Ricardo bancava tudo. E eu, idiota, achava que ele era só cuidadoso com dinheiro. Na manhã seguinte, me arrumei com calma. Escolhi uma roupa simples, mas elegante. Calça preta, blusa de seda branca, sapato baixo. Prendi o cabelo num coque. Passei um batom discreto. Não ia me apresentar como a viúva destroçada. Não ia dar esse gostinho para ela. Saí de casa às 2h30. Peguei um Uber até a Oscar Freire. A cafeteria era pequena, moderna, cheia de plantas e luz natural. O tipo de lugar instagramável que eu sempre quis conhecer, mas Ricardo dizia que era frescura. Ela já estava lá, sentada numa mesa no canto, de costas para a parede. Cabelos soltos, lisos, brilhantes. Blusa de alfaiataria bege. Brincos discretos. Bonita. Jovem. Composta. Quando me viu, levantou. Hesitou. Não sabia se estendia a mão ou se apenas acenava. Eu não fiz nenhum dos dois. Apenas sentei. Beatriz. Ela começou, a voz baixa, trêmula. Mariana, cortei. Vamos pular as formalidades. Você me chamou aqui. Então fala. Ela respirou fundo. Eu sinto muito. Pela sua perda. Pela situação. Situação. Repeti a palavra, deixando o sarcasmo pingar. É assim que você chama 18 anos de mentira? Ela baixou os olhos. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas precisa entender, eu não sabia no começo. Ele disse que era divorciado. Ri. Um riso amargo, sem humor. Claro. O clássico. E quando descobriu? Quando Sofia nasceu. Ele me contou a verdade. Disse que o casamento de vocês era só no papel, que dormiam em quartos separados, que não havia amor, só conveniência. Cada palavra era uma estocada. Mentira, disse, a voz firme. A gente dormia no mesmo quarto, na mesma cama, e eu amava aquele homem, ou achava que amava. Ela me olhou, os olhos marejados. Ele me disse que ia se separar, que só estava esperando o momento certo, e eu acreditei. Porque queria acreditar, porque a Sofia merecia ter um pai presente. E teve? Perguntei, a voz cortante. Ele era presente? Ou era só nos fins de semana, quando inventava alguma desculpa para mim? Silêncio. Ele vinha 3 vezes por semana. Ela admitiu, baixo. Passava a noite, saía de madrugada, dizia que tinha obras, reuniões cedo, viagens. Fechei os olhos. Quantas vezes Ricardo tinha chegado em casa às 6 da manhã dizendo que passou a noite resolvendo problema na obra? Quantas vezes eu acreditei? Por que você foi ao velório? Perguntei, mudando de assunto. Ela hesitou. Porque eu precisava me despedir. Porque a Sofia perguntou onde o pai estava, e eu não sabia o que dizer. Você contou para ela que ele morreu? Contei. Ela chorou. Perguntou se podia ir ao enterro. Eu disse que não, que tinha gente demais, que ela não ia entender. Quantos anos ela tem? 4. Faz 5 em junho. 5 anos. A mesma idade do relacionamento deles. Você tem foto dela? Perguntei, sem saber por quê. Mariana desbloqueou o celular, mostrou. Uma menina pequenininha, de vestido florido, sorrindo com uma casquinha de sorvete na mão. Cabelo cacheado, olhos enormes e escuros. Era igual a Ricardo. Senti um aperto no peito. Não de raiva, de dor. Aquela criança existia. Era real. E nunca ia conhecer o pai. Ela é bonita, disse, devolvendo o celular. É a cara dele, Mariana sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Cada dia mais. Ficamos em silêncio por um momento. A cafeteria ao redor continuava movimentada. Gente rindo, conversando, vivendo vidas normais. E nós duas ali. 2 mulheres presas no mesmo engano. O que você quer, Mariana? Perguntei, cansada. Quero que a Sofia tenha o que é dela por direito. Reconhecimento de paternidade, pensão retroativa, parte da herança. Claro, era sempre sobre dinheiro. Você tem certeza que ele é o pai? Ela não se ofendeu. Apenas abriu a bolsa, tirou um envelope. Exame de DNA. Fiz quando ela nasceu. Ricardo pediu. 99,9% de compatibilidade. Peguei o papel. Li. Estava tudo ali, preto no branco. Ele sabia que tinha uma filha. Registrou? Não. Disse que ia fazer, mas nunca fez. Sempre adiava. Dizia que era complicado, que precisava resolver as coisas com você primeiro.
Devolvi o papel. E agora quer que eu resolva por ele. Não quero que você resolva. Quero que você não atrapalhe. Vou entrar com ação de reconhecimento post-mortem. A Sofia tem direito a 50% da herança dele. E eu não vou abrir mão disso. Senti a raiva voltar. 50%? Do que a gente construiu juntos. Do que ele construiu. Ela corrigiu, a voz mais firme agora. A construtora já existia antes de você. O apartamento de vocês foi comprado com dinheiro que ele já tinha. Você não trabalhou um dia sequer nesses 18 anos. Como você sabe disso? Porque ele me contou. Contou tudo. Como te sustentou. Como te deu conforto. Como você vivia às custas dele. Levantei da cadeira, as mãos tremendo. Eu vivia às custas dele? Eu que lavava a roupa dele? Que fazia comida? Que organizava a vida dele? Que aturava a família chata dele? E foi paga por isso, com teto, comida, roupas. Isso não é casamento. É emprego doméstico. A frase atingiu como um tapa na cara. Fiquei de pé, olhando para ela. Para aquela mulher que tinha tudo o que eu achava que tinha. O amor de Ricardo, a atenção dele, a família de verdade. E percebi algo. Ela também estava com raiva. Também tinha sido enganada. Também tinha perdido tempo esperando por um homem que nunca ia cumprir as promessas. Você sabe o que é engraçado, Mariana? Disse, a voz trêmula, mas firme. Você acha que ganhou, mas a gente duas perdeu, porque ele nunca foi de nenhuma de nós. Ele era só de si mesmo. Ela me olhou surpresa. E pode ficar com a herança, continuei. Pode entrar com a ação. Pode provar que a menina é filha dele. Porque sabe de uma coisa? Eu não quero mais nada que tenha o nome dele. Nem dinheiro. Nem memória, nada. Peguei minha bolsa e saí. Não olhei para trás. Voltei para a casa de Uber, as mãos tremendo, o coração acelerado. Assim que entrei no apartamento, fui direto para o quarto. Abri o guarda-roupa dele, roupas penduradas em ordem, camisas, calças, ternos. Comecei a tirar tudo, uma peça de cada vez. Joguei tudo na cama. Depois no chão, abri as gavetas, cuecas, meias, cintos, joguei tudo. Entrei no banheiro, perfume dele, shampoo, creme de barbear, tudo no lixo. Voltei para o escritório. Papéis, livros, pastas. Joguei tudo no chão. E então sentei no meio daquela bagunça toda e finalmente chorei. Não de tristeza, de raiva, de humilhação, porque durante 18 anos fui a esposa perfeita, a companheira fiel, a que nunca questionou, a que aceitou tudo. E ele me tratou como invisível, como descartável, como secundária, mas não era mais. No dia seguinte, liguei para Dr. Alberto Mendes, o advogado da família. Dr. Mendes, aqui é Beatriz Carvalho. Preciso marcar uma reunião. Urgente. Claro, dona Beatriz. Sobre o inventário? Sobre tudo. Quero saber exatamente o que Ricardo deixou. E quero saber tudo o que ele escondeu. Pausa. A senhora descobriu algo? Descobri que meu marido tinha uma segunda família, uma filha, e que gastou uma fortuna sustentando ela enquanto eu vivia de mesada. Isso responde sua pergunta? Silêncio do outro lado. Dr. Mendes? Estou aqui. Podemos nos reunir amanhã, 10 horas, no meu escritório. Estarei lá. E doutor? Sim? Se você sabia de alguma coisa e escondeu de mim, vai se arrepender. Desliguei. Peguei o celular de Ricardo de novo. Dessa vez, não senti dor. Senti clareza. Abri as conversas. Comecei a tirar prints de tudo. Mensagens, fotos, comprovantes de transferência que ele tinha salvado. Tudo. Porque se Mariana achava que ia ficar com 50%, ela estava enganada. Eu ia lutar. Não pelo dinheiro, mas pela verdade. E ia garantir que todo mundo, a família, os amigos, a cidade inteira, soubesse exatamente quem Ricardo Carvalho realmente era. Não o marido exemplar, não o homem trabalhador, mas o mentiroso, o traidor, o covarde que viveu 2 vidas e morreu sem coragem de assumir nenhuma delas. E se tinha uma coisa que eu tinha aprendido nesses dias, era isso. A viúva silenciosa tinha morrido junto com ele. O que sobrou era uma mulher que não ia mais abaixar a cabeça para ninguém. Cheguei ao escritório de Dr. Alberto Mendes às 10 horas em ponto. O prédio ficava na Rua Augusta, um edifício comercial antigo com elevador de grade e cheiro de papel velho. Subi até o 8º andar com o estômago embrulhado, mas a cabeça firme. Não ia chorar, não ia fraquejar.
Ia ouvir tudo e decidir meu próximo passo. A secretária me recebeu com um sorriso profissional e falso. Dona Beatriz, pode entrar. O doutor está esperando. Dr. Mendes estava sentado atrás da mesa, rodeado de pastas e documentos. Ele tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de leitura pendurados no pescoço, a postura rígida de quem passou a vida inteira evitando olhar as pessoas nos olhos quando tinha más notícias. Beatriz? Ele se levantou, estendeu a mão. Apertei. Firme, mais firme do que ele esperava. Doutor, obrigada por me receber. Claro. Sente-se, por favor. Ele apontou para a cadeira de couro gasto na frente da mesa. Sentei. Coloquei a bolsa no colo. Cruzei as mãos. Esperei. Ele suspirou. Beatriz, antes de começarmos, preciso que você entenda que meu papel aqui é técnico. Eu represento os interesses da família Carvalho como um todo. E isso inclui você. Inclui a filha bastarda do Ricardo também? Cortei, a voz seca. Ele piscou surpreso. Então você já sabe. Descobri sozinha. Nenhum de vocês teve a decência de me contar. Não era meu lugar. Era sim. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Respirei fundo, me recompus. Era seu lugar, como advogado da família, me informar que meu marido tinha uma filha de 4 anos que ele sustentava com o dinheiro do nosso casamento. Silêncio constrangedor. Você sabia? Perguntei, já conhecendo a resposta. Ele desviou o olhar. Sabia. Há quanto tempo? Desde o nascimento da criança. Senti o sangue ferver. 5 anos. Você sabia há 5 anos e nunca me disse nada. Ricardo me pediu sigilo. Ele estava tentando resolver a situação da melhor forma possível. Resolve! Ele morreu sem ter resolvido nada. Bati a mão na mesa. E agora eu estou aqui, destruída, descobrindo que a minha vida inteira foi uma mentira, enquanto vocês todos, você, a família dele, ficaram me tratando como idiota. Doutor. Mendes tirou os óculos, esfregou os olhos. Eu entendo sua raiva, mas precisamos ser práticos. A situação é a seguinte. Mariana Costa Silva entrou com pedido de reconhecimento de paternidade post-mortem. Se o pedido for aceito, e será, porque ela tem DNA, a menina terá direito a 50% da herança. E a outra metade é sua. Como esposa legítima, você tem direito à meação. Meação. Repeti a palavra, sentindo o gosto amargo. Metade de uma vida que eu nem sabia que existia. Ele abriu uma das pastas. Vou ser direto. O patrimônio de Ricardo é maior do que você imagina. Meu estômago apertou. Como assim? Além do apartamento onde vocês moravam, Ricardo era proprietário de mais 2 imóveis. Um na Vila Madalena, onde Mariana mora com a filha, e outro em Perdizes, alugado, que gera renda mensal de R$ 3.500. Fechei os olhos. Mais mentiras. Continua, pedi, a voz rouca. Ele tinha 3 contas bancárias, a conjunta que vocês usavam. Uma pessoal, com saldo de R$ 180 mil, e uma offshore nas Ilhas Cayman, com aproximadamente R$ 1.200.000. Senti o ar sumir dos meus pulmões. 1.200.000. Sim. Como ele conseguiu isso? Dr. Mendes hesitou. Parte era a herança do pai dele. Parte foi acumulada ao longo dos anos através da construtora. E parte veio de formas que não estão totalmente documentadas. O que você quer dizer? Caixa 2. Obras não declaradas. Esse tipo de coisa. Sonegação. Lavagem de dinheiro. Claro. Por que não? A construtora vale quanto? Perguntei, tentando manter a voz firme. Avaliada em aproximadamente 2,5 milhões. Mas tem dívidas, fornecedores, impostos atrasados. Se descontarmos tudo, o valor líquido fica em torno de 1.800.000. Fiz as contas mentalmente. Imóveis, contas, construtora. No total, Ricardo tinha um patrimônio de quase 5 milhões de reais. E eu vivia pedindo para ele não gastar tanto no mercado. Quem mais sabe disso? Perguntei. A família. Gustavo e Clara sabem de tudo. Dona Vera também. Eles sabiam da Mariana? Ele assentiu. Sabiam. Senti uma onda de náusea. E ninguém nunca me contou. Beatriz, você precisa entender. Para eles, você era uma intrusa. Ricardo se casou com você tarde, depois de já ter construído tudo. A família sempre te viu como alguém que estava ali para se aproveitar. Se aproveitar? Minha voz tremeu de raiva. Eu cuidei daquele homem.
Eu lavei a roupa dele, fiz comida, organizei a casa, aturei a família escrota dele em todo o almoço de domingo. E eles acham que eu me aproveitei? Dr. Mendes levantou as mãos num gesto apaziguador. Estou apenas explicando o ponto de vista deles. Não estou dizendo que concordo. Não importa se você concorda ou não. A lei é clara. Eu sou a esposa. Eu tenho direito à minha parte. Sim, tem. Mas a família vai contestar. Vão alegar que você não contribuiu financeiramente para a construção do patrimônio. Vão tentar reduzir sua parte ao mínimo possível. E a menina? A menina tem direito garantido. 50% de tudo que foi de Ricardo. Não tem como contestar paternidade com DNA positivo. Fiquei em silêncio, processando. Metade de 5 milhões eram 2,5 milhões. Se a menina ficasse com a metade dela, sobraria 1.250.000 para mim. Dinheiro que eu nunca pedi, que não sabia que existia, mas que agora representava os 18 anos que desperdicei com um homem que nunca me respeitou. E se eu não quiser brigar? Perguntei, surpreendendo até a mim mesma. Dr. Mendes franziu a testa. Como assim? E se eu simplesmente assinar tudo e sair? Deixar a herança para a menina e para a família dele? Beatriz, são milhões de reais. Eu sei, mas é dinheiro sujo, construído em cima de mentira, traição, sonegação. Eu não quero isso. Você está em choque. Não tome decisões precipitadas. Não estou em choque, estou lúcida, pela primeira vez em muito tempo. Levantei da cadeira. Mas tem uma coisa que eu quero. O quê? Quero que a família saiba de tudo. Quero sentar numa mesa com Gustavo, Clara e Dona Vera. Quero olhar na cara deles e ouvir por que ninguém nunca me contou. Por que me trataram como lixo durante todos esses anos. Dr. Mendes suspirou. Isso pode ser desconfortável. Ótimo. Porque conforto é a última coisa que eu quero oferecer para eles. A reunião foi marcada para 2 dias depois, na casa de Dona Vera, no Jardim Paulista. A mesma casa onde eu passei 18 anos de domingos almoçando em silêncio, enquanto eles falavam como se eu não estivesse ali. Cheguei às 3 da tarde, pontual. Vesti calça social preta, camisa branca de linho, sapato de salto médio, cabelo solto, maquiagem leve. Queria que me vissem como eu realmente era. Não mais a nora submissa, mas uma mulher que não tinha mais nada a perder. A empregada abriu a porta. Me levou até a sala de estar. Aquela sala enorme com móveis antigos, tapete persa, quadros caros nas paredes. O cheiro de cera de móveis e perfume caro. Gustavo estava sentado no sofá de couro, de terno cinza, a postura rígida. Clara estava na poltrona ao lado, de vestido preto, o rosto fechado. Dona Vera, na cadeira de balanço perto da janela, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar distante. E, para minha surpresa, Mariana também estava lá, sentada numa cadeira separada, o rosto pálido, os olhos baixos. Dr. Mendes estava de pé, ao lado de uma mesa cheia de documentos. Beatriz, Dona Vera disse, a voz fraca. Senta, filha. Filha. Ela nunca me chamou de filha. Sentei, não no sofá com eles, numa cadeira isolada, de frente para todos. Vamos começar, Dr. Mendes disse, abrindo uma pasta. Estamos aqui para discutir a partilha dos bens deixados por Ricardo Carvalho. Como todos sabem, existem 2 herdeiras legais, Beatriz, como esposa, e Sofia, filha biológica, representada aqui por sua mãe, Mariana. Gustavo me lançou um olhar gelado. Eu gostaria de começar contestando a legitimidade da união de Beatriz com meu irmão. Olhei para ele incrédula. Legitimidade? Nós fomos casados no civil por 18 anos. Casados sim, mas sem regime de comunhão total de bens. Vocês optaram por comunhão parcial. Isso significa que você só tem direito à metade do que foi adquirido durante o casamento. E a maior parte do patrimônio de Ricardo é anterior. Dr. Mendes interveio. Gustavo, tecnicamente isso não está correto. No regime de comunhão parcial... Deixa ele falar, cortei, olhando diretamente para Gustavo. Deixa ele dizer o que realmente pensa de mim. Gustavo se inclinou para a frente. Você apareceu na vida do meu irmão quando ele já tinha tudo. Não trabalhou um dia. Viveu às custas dele. E agora quer ficar com a herança que deveria ser da família. Da família, repeti, a voz calma, mas cortante. Você quer dizer sua, porque Clara também acha isso, né? Olhei para ela. Vocês sempre me trataram como intrusa, como se eu tivesse roubado algo de vocês. Clara desviou o olhar.
Olhei para Dona Vera. E a senhora? A senhora que sempre foi tão educada, tão gentil comigo nos almoços de domingo. A senhora sabia da Mariana? Silêncio. Sabia? Minha voz ecoou na sala. Dona Vera fechou os olhos, as lágrimas descendo pelo rosto enrugado. Sabia. Há quanto tempo? Desde que a menina nasceu. Ricardo me contou. Pediu segredo. E a senhora nunca pensou em me contar? Nunca pensou que eu merecia saber? Eu achei que era melhor assim. Que você não sofresse. Ri. Um riso amargo, doloroso. Não sofresse? Eu passei 18 anos da minha vida ao lado de um homem que me traía todos os dias. E vocês todos sabiam. Todos. E ninguém teve a coragem, a decência de me dizer a verdade. Mariana se mexeu na cadeira, desconfortável. Olhei para ela. Você também sabia que eles sabiam? Ela balançou a cabeça. Não, eu achava que Ricardo escondia tudo de todo mundo. Não sabia que a família estava ciente. Então somos duas idiotas, disse, sem tirar os olhos dela. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Dr. Mendes pigarreou. Bem, precisamos decidir como vamos proceder. A lei é clara. Sofia tem direito a 50% da herança de Ricardo, como filha biológica, e Beatriz tem direito à meação dos bens adquiridos durante o casamento. Eu quero fazer uma proposta, disse, surpreendendo a todos. Gustavo ergueu uma sobrancelha. Que proposta? Abro mão da minha parte da herança. De tudo. Imóveis, dinheiro, construtora, tudo vai para a Sofia. Mariana arregalou os olhos. O quê? Mas, continuei, levantando um dedo. Tem condições. Que condições? Gustavo perguntou desconfiado. Primeira, o apartamento onde eu moro fica comigo, livre de qualquer dívida ou hipoteca. É o mínimo depois de 18 anos. Dr. Mendes anotou. Segunda, quero 200 mil reais em dinheiro. Limpo, para eu recomeçar minha vida. 200 mil? Gustavo bufou. Isso é absurdo. É menos de 10% do que eu teria direito. Não é absurdo, é generoso da minha parte. Silêncio. Terceira condição, continuei, olhando para cada um deles. Quero que vocês, na frente da Mariana e do Dr. Mendes, admitam que sempre me trataram como menos, que nunca me respeitaram, que me usaram quando convinha e me descartaram quando não precisavam mais. Gustavo riu, incrédulo. Você quer que a gente se desculpe? Não quero desculpas. Quero que vocês digam a verdade. Só isso. Dona Vera começou a chorar mais forte. Clara olhava para o chão. Gustavo cerrou os punhos. E se a gente não concordar? Ele perguntou, a voz dura. Então eu processo todos vocês. Exijo cada centavo que a lei me dá direito. E garanto que o nome da família Carvalho vire sinônimo de traição, mentira e covardia em toda São Paulo. Porque eu não tenho mais nada a perder. Vocês têm. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Dona Vera falou, a voz fraca, quebrada. Você está certa, Beatriz. Eu sempre te tratei como se você não fosse boa o suficiente para o meu filho. Como se você estivesse ali só pelo dinheiro. E eu estava errada. Olhei para ela. Não senti pena. Senti apenas vazio. Clara limpou a garganta. Eu também. Eu tinha ciúmes. Ricardo sempre foi o favorito, e quando ele casou com você, parecia que ele estava te escolhendo acima de todos nós. E eu te culpei por isso. Gustavo ficou calado por um longo tempo. Finalmente suspirou. Eu achei que você estava se aproveitando, que só queria dinheiro, e por isso nunca te respeitei. Mas você tem razão. Fomos covardes. Levantei da cadeira. Obrigada. Era só isso que eu precisava ouvir. Olhei para Dr. Mendes. Prepara os papéis. Apartamento no meu nome. 200 mil em minha conta. O resto fica para a Sofia. E eu assino tudo hoje mesmo. Beatriz, Mariana se levantou, os olhos marejados. Você não precisa fazer isso. Você tem direito. Eu sei que tenho, mas não quero. Não quero nada que tenha a marca dele. Nada que me lembre desses 18 anos de mentira. Olhei para ela com firmeza, mas sem raiva. Cuida bem dessa menina. Ela é inocente em tudo isso e merece ter uma vida melhor do que a que eu tive. Mariana assentiu, as lágrimas descendo. Virei para a família. E vocês, que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho mais. E saí. Pela última vez, saí daquela casa sem olhar para trás. 3 semanas depois daquela reunião, todos os papéis estavam assinados. O apartamento da aclimação estava oficialmente no meu nome.
Os R$ 200.000 foram depositados na minha conta. E eu estava livre. Livre do sobrenome Carvalho. Livre da herança envenenada. Livre das mentiras. Mas a liberdade, descobri, não vem pronta. Ela precisa ser construída. Nos primeiros dias após assinar os documentos, fiquei andando pelo apartamento vazio como um fantasma. Tinha vendido ou doado quase tudo que era de Ricardo. As roupas, os livros, até a cama onde dormimos juntos por tantos anos. Não queria nada que me lembrasse dele. Comprei móveis novos, uma cama de solteiro, simples, com lençóis brancos, um sofá pequeno e confortável, uma mesinha de centro onde eu podia tomar café enquanto lia. Redecorei tudo com cores claras, plantas, cortinas leves que deixavam o sol entrar. O apartamento parecia outro, e eu também. Uma manhã, 2 semanas depois de tudo assinado, acordei e decidi. Ia vender o apartamento. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque não conseguia mais viver ali. Cada cômodo carregava memórias, algumas boas, muitas dolorosas, e eu precisava de um verdadeiro recomeço. Liguei para uma imobiliária, marquei a avaliação. O corretor, um homem jovem de terno bege e sorriso profissional, andou pelo apartamento anotando detalhes. Localização excelente. Apartamento bem conservado. Facilmente conseguimos 350 mil. Talvez 400, dependendo da negociação. 400 mil. Somados aos 200 que já tinha, dava 600 mil reais. Dinheiro suficiente para comprar uma casa menor em outra cidade, investir o resto e viver tranquila pelos próximos anos. Pode anunciar, disse. Quanto antes, melhor. Enquanto esperava a venda, comecei a organizar o que fazer com minha vida. 58 anos, aposentada, sem filhos, sem marido, sem família por perto. Meus pais tinham falecido anos atrás e eu era filha única. Podia fazer o que quisesse, ir para onde quisesse. E pela primeira vez em décadas, essa liberdade não me assustava, me empolgava. Comprei um caderno bonito, de capa dura azul, e comecei a escrever. Não um diário, eu nunca fui de diários, mas listas, sonhos, coisas que sempre quis fazer e nunca fiz porque Ricardo achava besteira ou desperdício de dinheiro. A lista ficou assim: viajar sozinha para algum lugar que sempre quis conhecer, voltar a dar aulas, nem que seja voluntariamente, aprender algo novo, dança, pintura, jardinagem, fazer amigas de verdade, não apenas conhecidas superficiais, ter um cachorro, morar numa casa com quintal, nunca mais me anular por ninguém. Olhei para a lista e sorri. Parecia simples, mas era minha. E isso bastava. O apartamento vendeu em 3 semanas. Um casal jovem, recém-casados, entusiasmados com a localização e a reforma que eu tinha feito. Assinamos o contrato. O dinheiro caiu na conta. E, de repente, eu tinha 600 mil reais, nenhuma amarra e uma vida inteira pela frente. Pensei em ficar em São Paulo, mas a cidade carregava muitas lembranças. Cada rua, cada esquina, me lembrava de algo. E eu precisava de um lugar novo, um lugar onde ninguém me conhecesse como a viúva do Ricardo ou a ex-nora dos Carvalho. Pesquisei cidades do interior, lugares tranquilos, arborizados, com qualidade de vida. E me apaixonei por Atibaia. Fiquei uma semana hospedada numa pousada lá, conhecendo a cidade. As ruas tranquilas, o ar mais limpo, as montanhas ao redor. As pessoas eram educadas, o ritmo era mais lento e havia uma comunidade cultural ativa. Teatro, saraus, grupos de leitura. Era perfeito. Encontrei uma casa pequena num bairro residencial. 2 quartos, sala ampla, cozinha com janela para o quintal. E o quintal? Meu Deus, o quintal! Tinha árvores frutíferas, espaço para plantar, uma varandinha de madeira onde eu podia tomar café vendo os passarinhos. Fechei negócio na mesma semana. 280 mil. Sobraram mais de 300 mil para investir e viver tranquila. A mudança foi rápida. Eu não tinha muita coisa. Tinha deixado quase tudo para trás de propósito. Apenas roupas, livros, objetos pessoais, coisas que eram realmente minhas. Quando entrei na casa pela primeira vez como proprietária, com as chaves na mão e as caixas empilhadas na sala, senti algo que não sentia há anos: esperança. Passei as primeiras semanas organizando tudo. Pintei as paredes de cores suaves, bege, branco, um amarelo clarinho na cozinha.
Comprei móveis simples, mas bonitos. Plantas, muitas plantas. Transformei a varandinha num cantinho de leitura, com uma cadeira de balanço, almofadas coloridas e uma mesinha para o café. E adotei um cachorro. Fui ao abrigo municipal procurando um filhote, mas me apaixonei por um vira-lata adulto, de pelo caramelo, orelhas caídas, olhar triste. Ele tinha sido abandonado, a moça do abrigo me contou. Estava ali há meses e ninguém queria adotá-lo porque era velho. Tinha 7 anos. Ele é perfeito, disse, agachando para acariciá-lo. Ele encostou a cabeça na minha mão, os olhos fechados, o rabo abanando devagar. Levei ele para casa no mesmo dia. Dei o nome de Sol. Sol se adaptou rápido. Dormia na varandinha, corria pelo quintal, me seguia de cômodo em cômodo como se tivesse medo de me perder. E eu, que nunca tinha tido um cachorro, descobri como é bom ter uma companhia que não espera nada além de carinho e presença. 3 meses depois de me mudar, comecei a dar aulas de novo, não em escola. Não queria o estresse de lidar com burocracia e política interna, mas descobri um projeto social na cidade que oferecia aulas de reforço para adolescentes de baixa renda. Precisavam de professores voluntários de português e literatura. Me inscrevi. A coordenadora, uma mulher simpática de uns 40 anos, chamada Fernanda, me recebeu com um sorriso enorme. Professora aposentada, com experiência de 30 anos, você é uma bênção. Comecei a dar aulas 2 vezes por semana. Grupos pequenos, 5 ou 6 alunos por turma, adolescentes que tinham dificuldade na escola, que precisavam de alguém que explicasse com paciência, sem pressa. E eu amava. Amava ver o olho deles brilhando quando finalmente entendiam uma conjugação verbal complicada. Amava quando um deles, que odiava ler, terminava um livro e vinha me contar, empolgado, como tinha gostado. Aquilo me lembrou porque escolhi ser professora. Não pelo salário, não pelo status, mas pela transformação, pelo privilégio de ver alguém descobrir que é capaz. Fiz amizades também, reais, verdadeiras. Conheci Célia, uma mulher de 62 anos que morava na mesma rua. Viúva como eu, mas há mais tempo. Ela cuidava de um jardim lindo, cheio de rosas e hortênsias, e me ensinou a plantar. Passei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca municipal. Toda quinta-feira, às 7 da noite, nos reuníamos para discutir livros. Eram 10, 12 pessoas, de idades e histórias diferentes. E ali, pela primeira vez em anos, eu era só Beatriz, não a esposa de alguém. Não a professora aposentada. Só Beatriz, a mulher que amava literatura e tinha opiniões fortes sobre personagens de romance. Comecei aulas de aquarela. Péssima, por sinal, minhas pinturas pareciam rabiscos de criança. Mas não importava. Importava que eu estava fazendo algo só porque queria, não porque alguém esperava. E devagar, fui me encontrando de novo. 1 ano depois da morte de Ricardo, recebi uma mensagem de Mariana. Hesitei antes de abrir, mas a curiosidade venceu. Beatriz, espero que esteja bem. Sofia começou na escola esse ano. Ela está feliz. Queria que você soubesse que o dinheiro da herança está sendo usado para o futuro dela. Educação, saúde, segurança. Obrigada por ter aberto mão de tudo. Você não precisava, mas fez. E isso mudou a vida da minha filha. Eu nunca vou esquecer. Não respondi, mas guardei a mensagem. Não porque me arrependia, mas porque era um lembrete. Eu escolhi paz em vez de vingança. Escolhi dignidade em vez de amargura. E essa escolha, mesmo dolorosa, tinha sido certa. 2 anos depois, numa manhã de domingo, estava tomando café na varandinha quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Beatriz? Aqui é Clara, a irmã do Ricardo. Meu corpo ficou tenso. Clara. Silêncio constrangedor. Eu só queria saber como você está. Faz 2 anos que a gente não fala. Estou bem. Muito bem, na verdade. Fico feliz. Pausa. Beatriz, eu só queria dizer, eu sinto muito. Por tudo. Pela forma como te tratei. Pelas coisas que não disse. Você não merecia. Não merecia. Você me perdoa? Pensei por um longo tempo. Perdão. O que significava perdoar? Esquecer? Fingir que não doeu? Eu não sei se te perdoo, Clara, mas também não guardo raiva. Eu simplesmente segui em frente e sugiro que você faça o mesmo. Entendo. Outra pausa. Você é feliz agora?
Olhei ao redor. Para o quintal verde, para sol dormindo no sol, para a xícara de café fumegante na minha mão, para a vida simples mas plena que construí. Sim, respondi, e dessa vez não era mentira. Sou feliz. Depois de desligar, fiquei ali sentada, pensando. Ricardo me traiu, me mentiu, me usou, mas no final, sem querer, me libertou. Porque se ele não tivesse morrido, eu nunca teria descoberto a verdade. Nunca teria saído daquela vida medíocre, daquele casamento vazio, daquela família tóxica. Eu teria envelhecido ali, invisível, apagada, esperando migalhas de afeto de um homem que nunca me viu de verdade. E agora? Agora eu me via. Via meu valor, minha força, minha capacidade de recomeçar. Tenho 63 anos, cabelos grisalhos que deixei crescer naturalmente, sem tintura, rugas ao redor dos olhos de tanto rir, mãos calejadas de tanto plantar. Moro ainda em Atibaia, na mesma casa. Sol morreu ano passado, de velhice, e adotei outro cachorro, uma cachorrinha jovem, cheia de energia, que chamei de Luz. Continuo dando aulas no projeto social. Agora sou coordenadora voluntária. Ajudamos mais de 50 alunos por ano. Viajei sozinha para Portugal, Uruguai e até o Chile. Descobri que viajar sozinha não é solidão, é liberdade. Tenho amigas queridas, Fernanda, Célia, as meninas do grupo de leitura. Almoçamos juntas, rimos, reclamamos da vida, nos apoiamos. Nunca mais me relacionei com ninguém. Não porque tenha medo, mas porque aprendi que estar só não é o mesmo que estar sozinha. E aprendi, principalmente, que antes de amar alguém, preciso me amar. E eu me amo, finalmente. Às vezes, quando estou na varandinha tomando café, penso em Ricardo. Não com raiva, não com saudade, mas com uma estranha gratidão, porque ele me ensinou, mesmo sem querer, a lição mais importante da minha vida. Ninguém pode te fazer desaparecer, a não ser que você permita. E eu não permito mais. Não para ninguém. Nunca mais.